Olá pessoal, meu nome é Iago e hoje eu vou apresentar o trabalho que eu e o Alexis fizemos para a disciplina de robótica móvel, que é um trabalho sobre exploração e mapeamento. Vocês vão reparar que em todos os vídeos nós fizemos aceleração para caber os experimentos dentro dos vídeos, e esse trabalho foi um pouco mais complexo assim em relação aos trabalhos anteriores. Demandou muitos ajustes de parâmetros, muitas tentativas para tentar alcançar o melhor cenário dentro do possível sem usar o SLAM, porque o trabalho não especificava que a gente poderia usar o SLAM ou não. Então a gente só ficou nessas técnicas de exploração e mapeamento. No primeiro cenário, que vocês vão olhar aí no vídeo, vocês vão reparar que em corredores e trechos estreitos o robô oscila bastante. Isso aí foi um trade-off entre eficiência na movimentação e tentar abarcar o maior número de cenários possíveis. Por isso que ele vai dar uma oscilada, mas vocês vão reparar que em trechos mais abertos, mais explorativos, o robô é bem eficiente assim, exceto em alguns casos bem fora do comum, porque nós temos aí obstáculos que são completamente diferentes, muitas situações diferentes. E notem ali pelo console ali, ó, que nós colocamos todos os tipos de comportamento que o robô está realizando. A gente fez uma arquitetura baseada em comportamentos, bem reativa. Nós criamos um comportamento de evitar obstáculos, num sentido mais crítico, um mecanismo de pânico quando os obstáculos são muito próximos, um desvio mais suave e um modo mais de exploração. Então, ali no terminal toda hora vai exibir esses resultados. E notem também os plots que a gente colocou. Os plots de pontos são geralmente muito bons, mas os plots dos grids vai demandar uma resolução aí que a gente vai especificar. Se a gente coloca uma resolução bem detalhada, leva um tempo muito grande para gerar. Levou, por exemplo, 6 minutos para gerar um grid de 0,01 centímetros. E aí, para isso, a gente gerou um modo offline de processamento. Ele só coleta os pontos, mas o grid é gerado depois que ele faz a exploração. Nos outros casos, é ativado um modo online. O mapa está sendo gerado em tempo real, mas a gente não está exibindo aí porque, pelo que nós pesquisamos, demandaria um plugin do ROS, alguma coisa assim, para colocar no próprio é, Copilha Sim, mas o mapa está sendo gerado em tempo real. E notem aí que realmente o robô faz bons trajetos, percorre caminhos bons, mas a grande dificuldade aí nessas cenas que foram disponibilizadas são a variedade de obstáculos com as formas bem diferentes. Por exemplo, nós temos prateleiras aí com um espaçamento muito grande entre as pernas, mas às vezes a prateleira tem um nível abaixo que impede o movimento do robô. Então a gente tem que se precaver contra esses mais variados cenários. Notem também que as resoluções estão variando, às vezes a gente tem um trade-off, resolução muito fina, muito boa. Nós temos um tempo muito grande de processamento, mas em compensação tem uma desvantagem também. Vocês vão ver que os pontos, às vezes, eles não vão estar mapeados como obstáculos. É detectado muito fracamente pelo aquele log odds, a soma das probabilidades ali para cada célula. Então, às vezes, é até bom ter uma célula que seja um pouco maior, ou seja, uma resolução um pouquinho pior, mas quando a gente pensa em termos de grid de espaço de configurações, isso não é um problema, porque o robô vai acabar desviando desses espaços, então é até bom ter uma célula um pouquinho maior. É um trade-off que a gente tentou conciliar. E vocês vão perceber até que tem alguns cenários aí interessantes, por exemplo, para o mesmo cenário, o robô vai desviar de um obstáculo, mas num outro cenário que a gente só adicionou a pessoa, que é o cenário dinâmico, o robô não sai do lugar, ele não desvia. É um cenário que a gente pode considerar uma falha, mas logo em seguida vocês vão reparar que para o mesmo cenário, só que a gente deslocou um pouquinho o robô mais na direção do obstáculo, ele desvia do obstáculo. É muito interessante isso. Demandou muito ajuste. E notem aí que os grids estão razoavelmente bons, dependendo da posição a gente gera bons grids. Claro, dependendo da posição do robô, ele não consegue explorar o mapa todo. Esse cômodo do canto superior esquerdo, por exemplo, é problemático, porque dependendo da orientação do robô e a posição, ele vai ficar circulando, ele não consegue sair do lugar. Mas se você direcionar ele para baixo, o robô consegue explorar perfeitamente o mapa, boa parte do mapa. Algumas posições são realmente complicadas, cantos próximos de pernas de cadeira, mas a gente conseguiu deixar o robô mais robusto para isso. Por outro lado, a prateleira ali, as estantes do canto superior direito do mapa são bem complicadas, especialmente por esse nível que ela tem embaixo, essa prateleira, que o robô não consegue detectar por causa da altura do laser, né? Demandar algo mais robusto. E fiquem aí com os experimentos. Nós nos esforçamos, a maior quantidade de ajustes possíveis. Vocês vão notar que, às vezes, para cenários bastante semelhantes, tem resultados diferentes. Isso aí é por conta da nossa arquitetura. A gente tentou usar aquela arquitetura de camadas do Rodney Brooks, né? Que fez esse, esse planejamento. Então, pessoal, falando agora sobre
o nosso algoritmo de navegação, nós usamos um paradigma reativo em 4 camadas, baseado em Rodney Brooks. Então, a navegação ela é reativa e ela vem da interação dos sensores com o ambiente. Não tem memória e não tem garantia de completude e nem otimalidade. A primeira camada que a gente usou foi uma camada de pânico agressivo, é quando o robô está para bater em algum objeto. Então, quando ele está numa distância menor que 0,3 metros, na nossa calibragem aqui, ele vai fazer um recuo agressivo e vai girar o máximo 180 graus ali para não bater. A segunda camada é a camada de desvio crítico. Ele não vai bater, mas já está crítico. Então, entre 0,3 e 0,5 metros, a gente reduz a velocidade linear e o robô também vai dar um giro de alta sensibilidade. Terceira camada que a gente fez, uma camada de desvio suave. Para distância de 0,5 a 1 metro, na nossa calibragem, a gente reduz a velocidade e o giro é mais suave. A quarta camada que a gente colocou, para distâncias maiores que 1 metro, a gente vai buscar a direção do laser que teve a maior leitura, para tentar maximizar o mapeamento, essa camada de busca por espaço, né? Mas você pode ver aí no vídeo que o robô ele fica preso em alguns objetos às vezes. Por que ele está preso aí nessa estante? Porque a direção do laser que está mais longe, a maior direção do laser que ele está lendo, está justamente na parede. Então, para sair desse caso, ele precisaria ter uma memória para entender. Estou preso, né? Estou na mesma posição há um tempo. E aí você pode ver na esquerda que parte do grid ficou cinza, que ele está preto, né? Isso não foi um bom grid. E aí a gente vai simplesmente alterar a posição do robô um pouquinho no eixo X aí, e agora o robô ele desvia do obstáculo. Então, novamente, é um algoritmo que ele não garante completude. Olha aí, agora ele desviou a parede, girou, desviou bonitinho da estante, mapeou, tá descendo, ó, não vai bater no humano que tá passando ali. Tá fazendo mapeamento. E aí na esquerda, ali na janela onde está meu cursor, você pode ver Smooth Avoidance, né, que é o desvio suave. E você vê que ele está oscilando justamente, ó, ele está no estado de Smooth Avoidance. Ele está tentando desviar essa cadeira na direita dele e está tentando desviar na parede da esquerda. Só que você vê que ele continua andando. Ele não fica preso. Por quê? Porque a direção de busca por espaço, que é a maior direção da leitura do laser, ela ainda está para frente. Então ele consegue mapear ali. Mas vocês vão ver aí, ó, que ainda assim ele não leu a parte lá em cima da mesa com as 4 cadeiras, nessa posição inicial. Então, novamente, não é completo.